Este programa é livre para todos os públicos. Muito bem, 11 horas e 3 minutos e a gente está começando mais um programa Paralelo 30 aqui na FURG FM e na FURG TV. Hoje a gente vai bater um papo aqui bem legal no programa. Deixa eu anunciar primeiro aqui, 11 de abril, quarta-feira. A gente vai bater um papo aqui sobre um evento que vai acontecer, tá? Organizado aqui pelo pessoal da FURG, pelo DIPEM, tá? Que é o Grupo de Pesquisa Dinâmicas Sociais, Estado e Movimentos Sociais. E vai estar rolando aqui um bate-papo, né? Chamado do Sul a Barcarena, os impactos da mineração no Brasil em 2018. E a gente vai conversar, já está comigo aqui o Sérgio Botton Barcelos, que é professor da FURG, coordenador do DIPEM. Estarão também convidados dele aqui hoje o Márcio Zonta, coordenador nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e o Milton Soares, militante também do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. A gente já vai conversar um pouquinho, são 11 horas e 4 minutos. Temperatura em Rio Grande, não peguei, esqueci da temperatura. Vê se tu acha para nós aí só o que nós temos de tempo para hoje aí e semana aqui na região. E a gente bate esse papo, não sei se vocês querem já dar um hello aí no microfone, assim, só para dar a graça das vozes. Uhum. Bom dia a todas e todos, né, da comunidade do Rio Grande, da FURG, enfim. É uma satisfação estar aqui presente de novo e a gente poder conversar sobre esses temas, né, que envolvem a questão ambiental aqui no município e na região, e essa questão da mineração aí que está vindo com tudo, e no Brasil tem toda essa repercussão em torno do caso de Barcarena, agora da Anglo American, dos minerodutos em Minas Gerais. Uhum. E ao mesmo tempo o Rio Grande do Sul não está isolado disso, nem a metade sul, e tem a questão da mineração aqui que está acontecendo em São José do Norte, em Caçapava, e tem Rio Grande nisso tudo, como é que vai ser afetada e como... E, enfim, trabalhar, informar a população sobre esses possíveis impactos aqui na região e no município, né? Perfeito. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes, telespectadores. Bom dia ao Rio Grande. Nós, como um movimento nacional, temos nos debruçado a nível nacional nas mazelas da mineração e, recentemente, então, convidado por um grupo de pessoas, sobretudo da universidade, viemos conhecer o que se passa e o que se passará aqui nessa região com a aplicação dos projetos de mineração que estão em curso. Então, estamos aqui para fazer um bate-papo crítico, esclarecedor e também aprender. Muito legal. Bom dia. Bom dia a todos, né? Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. E é sempre, como o Márcio, né, falou, é sempre bom estar trazendo esse debate, né, desde de outras realidades, né, e fazer esse link com o que a gente tem aqui, né, a realidade da mineração aqui no Sul também. Vai ser bem interessante. Show de bola. Eu agradeço aí a presença de vocês. Bom dia, Dequinha, Érica, Gustavo. Bom dia, André. Andrezinho. Bom dia, André. Bom dia. Olha só, Rafa, consegui atualizar a temperatura, chegando aos 26, a sensação 23,4, a umidade 80%. E dentro das previsões, não sei se nas últimas horas foi atualizado, porque é isso, né? Isso é a previsão do tempo. As previsões vinham trazendo indicativos de que seria hoje ainda um dia bastante quente, né? Mas que a partir de amanhã já teríamos aí chuvas e queda de temperatura. Eu tô pela queda de temperatura também. Para que de fato venha o outono, né? O baiano aqui não tá gostando. Não tá gostando Tá bom assim, tá né? Legal assim. Meu, assim, ó, tem feito os dias muito quentes. Tem, cara, muito quentes. bastante. Nossa. As previsões para hoje é que poderíamos chegar a 34 graus. Meu Coitado Deus. do Gustavo, porque ele leva a câmera para cá, ele traz para lá.
mas aí de que hoje poderíamos chegar aos 34 graus. E a gente sempre destaca, né, a temperatura, a sensação térmica, a umidade que a gente traz é da estação meteorológica da praticagem da Barra do Rio Grande, que sempre tem uma diferença aí de uns 4, 5 graus em relação ao centro da cidade, que é o perímetro urbano, né? Sempre concreto. Tem a questão da ilha de calor aí, a gente muda um pouco da sensação térmica aqui, a temperatura, né? Então é isso, mas por enquanto ainda estamos abaixo dos 30, então ainda está coerente para um outono, porque nem as temperaturas são mais coerentes, eu acho, hoje em dia. Gente, a coisa está... Não, o Brasil está incoerente como um todo. Está bastante incoerente. Bom, como a gente já vinha conversando aqui, vinha explicando para o pessoal, aqui no programa a gente faz essa mesa dinâmica sempre, né? A gente começa com o programa, geralmente dá algumas notas ou notícias aqui da região, né? Ou coisas mais factuais, e passa por uma primeira música, né? Para fazer essa troca de momento. Como a gente fez já ontem um programa com muita notícia que a gente deu, né? Um bloco inteiro assim, de notas, porque era necessário fazer. Nós vamos passar para a primeira música, então, e aí a gente já logo retorna para começar esse bate-papo aí com vocês. Aí já passo a bola pro Sérgio aqui e a gente já vamos iniciar essa começa. Beleza. O que a gente vai escutar aí como primeira música daqui? Pois então, Rafa, vou trazer música que já trouxe no programa junto com o professor Carlos Machado, do Observatório dos Conflitos. Alberto Salgado, um artista independente aí lá da região do Distrito Federal. E é Cabaça d'Água, né? Dentro do CD dele gravado, ele faz essa proposta que fala do crime em Mariana e traz até trecho de uma reportagem. Que legal. Então, né, show de bola. Trazemos para cá para destacar isso e relembrar, né? Muito bom. Então, vamos parece escutar. Que a mídia esqueceu. 11 horas e 10 minutos, a gente volta daqui a pouquinho, então. Fica com a gente. Agora no mundo acabasse água de beber e no fundo de um copo restasse sede de viver, que cê ia fazer, camarada? Que cê ia fazer? Que cê ia fazer, camarada? Que cê ia fazer? Um relatório feito pelo IBAMA calcula que vão ser necessários pelo menos 10 anos para reparar a bacia do Rio Doce, que sofreu fortes danos causados pelo rompimento de uma barragem em Mariana, Minas Gerais. A tragédia foi há quase um mês e, nesse período, a lama com rejeitos de minério percorreu mais de 660 quilômetros pelo rio. Se agora no mundo acabasse água de beber e no fundo de um copo restasse sede de viver, que cê ia fazer, camarada? Que cê ia fazer? Que cê ia fazer, camarada? Que cê ia fazer? A vaidade do homem consome sede de viver, tanto pingo que pinga que some água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada, água de beber.
restasse sede de viver. Que você ia fazer, camarada? Que você ia fazer? Que você ia fazer, camarada? Que você ia fazer? A vaidade do homem consome sede de viver. Tanto pingo que pinga que some água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber. Água de beber, camarada. Água de beber. Água de março do Rio de Janeiro. Verão e fevereiro, lua de Iemanjá. Água de março do Rio de Janeiro. Verão e fevereiro, lua de Iemanjá. Se não restasse nenhuma cabaça d'água, se não restasse nenhuma cabaça, se não restasse nenhuma cabaça d'água, se não restasse nenhuma cabaça, se não restasse nenhuma cabaça d'água, se não restasse nenhuma cabaça, se não restasse nenhuma cabaça d'água, se não restasse nenhuma cabaça. Aí, 11 horas e 14 minutos, a gente está de volta com o Paralelo 30. Muito bom, escutamos aí um bom som e a gente vai retornando para o nosso programa. Bom dia, então, novamente, Sérgio. A gente vai bater esse papo hoje. Vamos conversar sobre esses conflitos ambientais, sobre os processos de mineração. Vamos conversar principalmente sobre o que Rio Grande tem a ver com isso, né? Que as pessoas também, como tu comentavas aqui, não entendem isso, né? Já que não há uma mineradora aqui, né, instalada. O que Rio Grande tem a ver com isso? Como Rio Grande pode ser afetado por esses processos de mineração? Eu vou te passar essa provocação aí para que tu fale um pouquinho para a gente primeiro desse evento, então, do que vai acontecer hoje, né? Sim, claro. E apresente nossos convidados aí também, assim, por que eles foram convidados a vir para cá. E aí depois a gente vai fazendo esse bate-bola. Não, é interessante, só para dar uma contextualizada, conversar, né? Essa questão da mineração, da mesma forma como vem afetando diversas regiões do Brasil, localidades, comunidades, de certa forma também é um processo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e mais especificamente na metade sul aqui do Rio Grande do Sul. E tem em exponencial, em destaque, pelo menos três empreendimentos aí que estão ocorrendo, mas, ao mesmo tempo, para a metade sul do estado, há mais de 164 pedidos já de estudo, de pesquisa, enfim, de requisição para implementação de empreendimentos em mineração aqui na região. Sim. Tem essa questão. E isso é um dado, inclusive, do IBRAM. Né? Não é um dado que é gerado a partir do IBRAM e que a gente, enquanto de PEN, até socializou, né, Márcio, com vocês, no sentido para entender essa questão do conflito aqui na metade sul. Então não é só três empreendimentos em mineração, são 164 empreendimentos de mineração na metade sul do estado, que podem vir a ocorrer ao longo dos próximos anos. Então, ao mesmo tempo, é tentar compreender como que a gente vai lidar com isso, atuar com isso, ter opinião sobre isso, ter informações sobre isso para poder tomar uma decisão. Inclusive, se a gente quer conviver com isso ou não, e se quer conviver da forma que quer conviver, e se conviver sabendo de todos os riscos que incorrem nisso para a saúde, para o ambiente, ao longo das gerações. Acho que é esse o papel importante. Então, ao longo dessa movimentação do ano passado, o evento que vai ter hoje na FURG é a 5ª edição do projeto de extensão Rodas de Conversa sobre a mineração na metade sul do Rio Grande do Sul. É a 5ª edição, mas é a primeira edição de 2018. Ano passado a gente já fez 4. E é um projeto que ele não ocorre só junto com a comunidade universitária. E é aberto para a comunidade de Rio Grande. Ele é um evento também que acontece aqui no município de Rio Grande, como ano passado a gente fez a audiência pública por meio do mandato da vereadora Denise com a Câmara de Vereadores, né? Uma audiência pública debatendo com todo o conjunto da comunidade essa questão dos possíveis impactos da mineração. Bom, como entender se esse empreendimento ele não é aqui? Porque ele vai ser, no caso, esse empreendimento, o projeto Caçapava do Sul, por exemplo, ele vai ser em Caçapava, mas todo o minério que vai ser lá extraído são 16 mil toneladas de zinco, 5 mil de cobre e 36 mil de chumbo, que é um metal pesado com uma capacidade tóxica muito grande, o pessoal entender, não vou falar tanto numa linguagem técnica, né? Vai vir por meio de caminhão para escoar via Porto de Rio Grande ao longo de 20 anos. Sim. São dezenas de caminhões que vão sair por dia desse empreendimento, que vão vir para Rio Grande e todo dia vão estar aqui escoando.
E a gente tem como exemplo várias cidades também que não são cidades onde tem empreendimento em mineração, mas escoam produção dessa mineração e são cidades hoje contaminadas, no Chile, no Peru. Enfim, são cidades contaminadas que a população está com um grande problema hoje de saúde pública e ambiental. Sim, sabe que... Tem até equipes da Organização Mundial da Saúde lá vendo como é que resolvem essa questão, que foram contaminadas pela aspersão desse minério. Isso não é feito de maneira hermética, esse transporte, né? Fechado. Isso aí. A gente sabe que vai haver vazamento, ou vai haver dispersão de alguma forma, com certeza. Por mais que eles prometam, sempre há. Tá aí o caso de Barcarena, tá aí o caso da Anglo American. Eles prometem uma alta resolução técnica, uma baixa probabilidade de riscos riscos e tragédias socioambientais, mas estão acontecendo. Sim. Não tem como evitar. Então, a nossa ideia com esse evento hoje é reiniciar os debates, a gente está conversando e tentar entender um pouco como é que esse processo vem ocorrendo desde Barcarena, lá no Pará, e chega até aqui o Sul. No caso, os convidados de hoje é o MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e a comunidade nortense com o movimento Não Queremos Mineração em São José do Norte hoje para conversar sobre isso, né? Sim. Que é, enfim, as dimensões desse conflito socioambiental no Brasil e como isso está acontecendo aqui no caso exponencial de São José do Norte, que está aqui mais perto, ao nosso lado. Ao mesmo tempo também que tem em Caçapava esse conflito. Só que o pessoal de Caçapava já teve várias vezes aqui conversando com nós também, foram convidados para audiência, tiveram no evento ano passado lá. E agora o pessoal de São José do Norte também vai dar uma falada um pouco de como eles estão vivenciando e acompanhando esses conflitos junto com o pessoal do MAN. Hoje lá, o pessoal do MAN está aí, vieram de Brasília, vieram da Bahia, de São Paulo, aqui hoje também colaborar com o nosso debate. Eles estiveram presentes lá na Assembleia Legislativa, na audiência pública que ocorreu na segunda-feira, pedindo um esclarecimento dos empreendimentos sobre os processos de licenciamento ambiental. Os empreendimentos, no caso, Anexa Resource e a RG Mineração não tiveram presentes. Né? Não tiveram presentes, tem sido uma prática constante e cotidiana das empresas não comparecer às audiências, em suma, não prezarem pela participação e pela escuta das comunidades. E hoje, então, nesse projeto de extensão, que vai ocorrer às 16 horas, na sala 3208, no pavilhão 3, no campus Carreiros da FURG. Vai ser esse evento, esse momento para a gente poder conversar isso do sul a Barcarena, os impactos ambientais da mineração no Brasil, um olhar a partir de 2018, né? Só antes de tu passar para ele, só para a gente vencer essa questão do evento, assim, ó, quem quiser participar da comunidade que agora nos escutando, tá? Que não é aluno da FURG, é só ir lá? É só ir lá. Se inscrever, não precisa? Não, é só ir lá, é só comparecer. É uma sala bem grande, a gente está lá esperando o pessoal para comportar e poder todo mundo participar do debate. Vai ter um primeiro momento que o pessoal vai fazer uma fala, mas em torno de meia hora, 45 minutos, e depois a ideia mesmo é abrir para perguntas, para o pessoal poder perguntar, poder entender o que está acontecendo no conjunto do Brasil sobre isso, compreender também um pouco aqui do nosso lado, em São José do Norte também, o que está acontecendo com a participação da comunidade, e poder ouvir da própria comunidade como eles vêm sentindo e vivenciando essas questões aí, né? Legal. E daí passar para o pessoal do MAN, que está aqui, o Márcio, o Nilton, que vieram aí colaborar, participar com a gente aí, né? Então, bom dia, guris. Bom dia novamente. Agradecer o convite de estar aqui com vocês. Rafael, agradecer o convite da universidade para vir fazer esse debate intitulado de Barcarena, São José do Norte, que realmente é um debate muito contundente. A mineração no Brasil ela tem formas similares de atuação. É um projeto transnacional, não é um projeto nacional. E esse projeto possui um bloco de destruição, seja pelo ponto de vista da natureza, seja pelo ponto de vista da reprodução social das comunidades, seja pelo ponto de vista da desoneração econômica dos estados, que graças à nossa lei Candir, implantada por Fernando Henrique Cardoso em 96, livra as mineradoras de pagar impostos. Então, por terra já cai a primeira balela, geração de riqueza com mineradora não existe. E geração de emprego com mineradora também tão pouco existe, porque a mineradora é extremamente mecanizada no seu processo de exaurir e explotar os minérios do subsolo. Então, Rio Grande, com essa investida das mineradoras, passará a viver o que a Amazônia já vive, o que Minas já viveu e ainda vive, com novas Marianas, com novas Barcarenas. Então, esse debate da universidade é extremamente contundente para ligar um elo nacional histórico da problemática mineral que é secular, ela não é conjuntural. Nós temos dois problemas secular, econômico, social, na sociedade brasileira, o latifúndio e a mineração.
Por esses dois aspectos, as populações nunca puderam incidir em processos de decisão da mineração. É a primeira atividade no Brasil extremamente controlada já pelos lusos, pelos ingleses, por essa elite transnacional que, infelizmente, a nossa burguesia adepta e sem projeto de nação vai de vassala desses interesses internacionais. Perfeito. Então, desse ponto de vista, e nós como um movimento nacional que nascemos recentemente, em 2012, e temos nos alastrado o Brasil afora, nós queremos propor que o povo incida sobre a política mineral desse país. Nós estamos ontem com a notícia que o Moreira Franco assumiu o Ministério de Minas e Energia. Moreira Franco, que tinha foro privilegiado como ministro da Secretaria-Geral pelo nosso, não posso dizer querido Temer, mas por esse presidente fantoche aí, e golpista. E desde então, Moreira Franco recebeu propina, já acusaram o Lava Jato, de 3 milhões de reais na Odebrecht. No momento que o Temer quer privatizar a Eletrobras, então vai colocar o seu homem de confiança para que a Eletrobras possa ser privatizada. Sim. Agora, no estado de exceção que esse país vive hoje, e com a condenação de Lula, né, as arbitrariedades que ocorreram nesse processo, do campo político vai para vários outros campos, que também não se dissolve da política. E as mineradoras se aproveitam muito disso. E quem elas puderem comprar, cooptar e passar por cima, sobretudo pelos órgãos públicos, elas passam por cima. Então, esse debate hoje na universidade é para suscitar um debate nacional de um problema histórico, não conjuntural, que é a mineração nesse país. E que essa região, especificamente, São José do Norte, Rio Grande, Bacia do Camaquã, vai ter uma grande problemática com essa investida mineral nesse momento. Perfeito, ótimo. Hilton, não sei se queres colocar também alguma coisa? Não, dados, né, acerca do que vem sendo a nossa atuação, né? Hoje o meu trabalho ele é direto com comunidades, desde quilombos, indígenas, né, e principalmente pequenos produtores rurais que são impactados de forma violenta por esses projetos, né? A gente vem fazendo um trabalho onde possamos estar atuando diretamente com esses grupos, né, em busca dos seus direitos, em busca do que essas mineradoras passam por cima, da mesma forma que se eles agem, né, se passam por cima de órgãos, de governo, de instituições... Sim, como é que não vão passar por cima de povos tradicionais aí? E isso é de uma forma muito desumana, de uma violência extrema, né? Porque eles aproveitam de vários fatores que já vêm ali, né, trazidos por aquelas comunidades, e a falta de respeito é gigantesca, né? A violência com que são afetadas essas comunidades é impressionante. E aqui, principalmente no São José do Norte, o que a gente observa é uma população muito crua, né? Uma população que ainda não tinha dimensão do que é a atuação, do que é a mineração no país, a nível de América Latina, né, digamos assim, né, e ainda estão muito, né, na história ainda do desenvolvimento, do trabalho. Sim. Né, grande parte ali que tem essa compreensão, né, já começa a se movimentar, a ter dados de uma atividade de rua, mas a grande parte, principalmente a cidade, é muito importante a gente estar fazendo esse debate, mas não só com as comunidades, mas com toda a região, com toda a cidade. Sim. Né? Porque se aceitamos esses projetos hoje na nossa cidade, na nossa região, que saibamos o risco que estamos correndo, né? E deixando todos, né, precavidos, né, do que é, tanto economicamente, ambientalmente e socialmente, a mineração. Então, o nosso papel hoje é esse, né? E tentar incidir nessa realidade, tentar mudar essa visão de progresso e de trabalho. É isso. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tu colocavas, né, que vocês são um grupo que estão trabalhando assim, fazendo essa análise desde 2012, tá? De 2012 para cá, a gente tem uma série de mudanças no país, né? A gente vê aí o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, a gente vê agora, né, a gente tem a prisão do Lula e uma série de outros ataques, né, aos processos democráticos e a mudança com o plano principal de governo que a gente vinha desenvolvendo antes, tá? Vocês notam
diferença nos processos de instalação de mineradoras e principalmente nas vitórias que elas conseguem dentro do ambiente público, né, das nossas instituições públicas, para se instalarem assim pelas comunidades aqui na volta ou pelo Brasil afora? Na verdade, depois de Mariana, para você ter uma ideia, os processos de implantação das mineradoras sofreram um debate e vamos dizer, um retrocesso, porque o próprio governo de Minas Gerais propôs de que o processo ambiental, a licenciação ambiental fosse muito mais rápida do que já era. E veja que é um processo que é praticamente privatizado. A empresa contrata uma empresa que vá apresentar um laudo e a apresentação do laudo faz com que o Estado receba aquele laudo feito pela parte privada. A outra questão que foi um retrocesso foi o próprio Código da Mineração. O Código da Mineração de 67, feito pelos militares num regime antidemocrático, ainda era melhor do que o código que foi planteado pela turma do Quintão, em Minas Gerais, do Leonardo Quintão, que era o relator do novo Código da Mineração. Pelas diversas pressões que sofreram, então, o Temer emplacou 3 medidas provisórias, que criou a Agência Nacional de Mineração, que, na verdade, é a privatização do Departamento Nacional de Produção Mineral, e outras que se correlacionam à questão da taxação dos minérios do Brasil, da exploração dos minérios do Brasil, que, na verdade, é a pior taxação do mundo. O Brasil taxa os minérios aqui da pior maneira possível, com uma rentabilidade para a população gigantesca. Quando eu mencionei a Lei Candir, não sei se todos conhecem, a Lei Candir é implantada em 96 para que as mineradoras e outras transnacionais que atuam nesse país não paguem, tenham isenção fiscal pelos produtos de circulação. E o Estado de Minas Gerais deixou de receber, nos últimos anos, 130 bilhões de reais. Dinheiro público foi passado por capital mineral privado. O Pará deixou de receber 46 bilhões de reais. Veja que nós estamos falando de populações como a do Pará, que vivem, pelo menos uma população de 8 milhões de habitantes, 3 milhões, 4 milhões vivem em extrema pobreza. Então, veja como o desenvolvimento do subdesenvolvimento dessas regiões foi uma premissa. Com o golpe em andamento no Brasil, que é um golpe contínuo, que ainda não acabou, esse processo de entrega do patrimônio público nacional, Petrobras, Eletrobras e as mineradoras, isso se acirrou. O primeiro aceno foi a Renca, né? Que o Temer queria entregar na Amazônia de qualquer jeito, que há uma grande área de minerais associados ao cobre na região. E foi barrado porque realmente era um absurdo. Mas volta e meia nós temos a ameaça de que novos projetos podem ser implantados da noite para o dia, porque o cenário ficou muito propício para as mineradoras aprovarem seus projetos de maneira ainda mais rápida. Então, esse golpe dado no Brasil a partir da derrubada da presidenta Dilma colocou uma situação de um estado de exceção, onde esses processos jurídicos passaram a ser, sobretudo pela perspectiva de transnacionais, passaram a atropelar os órgãos públicos, que já não tinham força conjuntural, sobretudo no estado enfraquecido, no estado sequestrados pelas transnacionais, passaram a ser, então, ainda mais retaliados e ainda mais vulneráveis a esses processos de instalação das mineradoras. Nós estamos avaliando que esse ano é o ano do grande acordo, de colocar dinheiro nos políticos, pelas mineradoras, e o ano de 2019, então, é acerto de contas. Então, aquilo que não for aprovado hoje, nesse ano eleitoral, será aprovado em 2019, com certeza, com muito mais força. Depois que já tivemos diversos políticos em diversos bolsos. Exatamente. Conforme os seus bolsos enchidos, agora é a hora de pagar a conta para aqueles que encheram os seus bolsos na campanha eleitoral. Então, nós teremos 2019 um ano de muita problemática nesse processo de implantação de projetos minerais que hoje estão parados, né, silenciados. Que, na verdade, nós sabemos que, de alguma forma ou de outros lobbies que ocorrem em Brasília, que ocorrem nas capitais, eles continuam tramitando para que esses projetos possam ser, então, implantados nessas regiões. Como é o caso daqui. A Votorantim é uma empresa gigantesca, aliada a uma transnacional. O histórico da Votorantim em outros lugares desse país não é muito bom. O sindicato de Niquelândia, na cidade de exploração de níquel, no estado de Goiás, que acusa a Votorantim de matar 500 trabalhadores no seu processo de utilização de amônia para extrair o níquel. A Votorantim,
que envia para mais de 14 países da América Latina o cimento, a areia e a brita, tem nesse processo de produção um trabalho análogo à escravidão, um trabalho semi-escravo, depois ela vai lá, carimba o ISO da vida, não sei o que, e manda para o mundo, né? Ela só ensaca agora esse processo de produção. Então, Márcio, só um detalhe, aqui no Sul e no Brasil agora a Votorantim muda de nome e passa a se chamar Nexa Resources, né? Com o material todo colorido, bonitinho. Jogada de marketing. É interessante, né? Isso. Exatamente. Para mudar a visão ruim que tu tens. Isso que o Sérgio está dizendo é um processo interessante. Nós temos que parar de entender as mineradoras como uma empresa que vai lá no subsolo, retira o bem mineral e exporta. As mineradoras são um complexo minerador militarizado, ideológico e propagandístico. Então, quando eles chegam na comunidade, se não convence, ela vai pela forma do controle social. Vai na marra. Vai na marra. Ou vai no bem, ou vai na marra. Então, esse modus operandi das mineradoras a nível mundial, por exemplo, a Anglo-América, que está em Conceição do Mato Dentro, que agora rompeu o seu mineroduto e acabou com uma região, e ontem o IBAMA multou com 70 milhões de reais, que para ela não é nada, né? 70 milhões de reais ela faz ali em um dia, 2 dias, ela paga essa multa para o IBAMA, é migalha para ela. Ela é uma das responsáveis por implantar o apartheid na África do Sul, para que colocassem os negros em condições semi-escrava de trabalho, extremamente precarizada, para que o lucro dela fosse lá em cima. Então, os casos de Barcarena e de Mariana também é intrínseco a esse modus operandi das mineradoras. Porque o que acontece? Nós tivemos os minerais, sobretudo o minério de ferro, com alto valor nos anos de 2010, 2011. Quando os valores caem na Bolsa de Valores, como é que as mineradoras continuam a lucrar com as suas atividades minerais? Você aumenta o ritmo de produção mineral e baixa o custo de grana para bancar a operação, a segurança da operação. Então, quem fica vulnerável ao trabalhador é a comunidade local. Claro. No caso de Barcarena, já que estamos aí com o assunto hoje na universidade, a mineradora tinha ao menos 5 ou 6 dutos clandestinos. Para nós, ela sabia que ele estava em operação. Então, quando chovia muito, as chuvas torrenciais amazônicas que enchia a barragem de rejeitos dela, ela ia lá e falava, não, peraí, abria os dutos e soltava toda a contaminação, inclusive de chumbo nesse processo, na vida do ribeirinho. O ribeirinho comendo peixe com chumbo, se banhando com a água de chumbo. E os índices de câncer e contaminação em Barcarena são altíssimos. O Instituto Evandro Chagas, que é um instituto extremamente respeitado na região, apresentou os laudos dizendo, olha, a água está imprópria, a comida está imprópria, portanto a vida, a reprodução social desse ribeirinho não vai poder se dar num processo de um ambiente contaminado como esse. O que a norueguesa Hydro fez? Contratou uma grande empresa de marketing, uma grande empresa de fazer laudos fictícios e está lá fazendo audiência pública, as tortas e direitos, para dizer, o Evandro Chagas é mentiroso. Nossos laudos é que estão corretos. E o que explica o câncer? O que explica a mortalidade de peixe? O que explica aquela desgraça social da região? Se não esse processo minerador? Com certeza. Então, deixa eu te interromper, desculpa. Me interrompe que eu me empolgo aqui para falar das mineradoras. 11h35, não sei se a gente já não passou do horário do intervalo. Vamos fazer um intervalinho rapidinho que a gente tem que fazer no meio, mas segura esse pensamento. Segura esse pensamento. Tá muito bom. Vamos seguir conversando sobre isso. Vamos para um intervalinho ligeirinho, a gente já volta daqui a pouquinho, não sai daí.